A instituição desse Santíssimo Sacramento que ocorreu no cenáculo, onde Jesus pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Vemos isso nos evangelhos sinóticos, em Mateus 26, 26, Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 11, 24. E depois tomou o cálice como vinho e disse-lhe: tomai todos e bebei, este é o meu cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Como nós podemos verificar no texto em Marcos 14, 24, Lucas capítulo 22, versículo 20 e 1 Coríntios versículo 11 ao 25. E ele disse ainda: fazei isto em memória de mim. Vemos isso em Lucas 22, 19. Nós possamos fazer uma reflexão que os apóstolos não entenderam aquelas palavras que só veio a ser esclarecida a eles no fim do Tríduo Sacrum, período que vai da quinta-feira santa até a manhã de domingo de Páscoa. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 42, ele traz um dado bem interessante que nos faz perceber como a fração do pão era algo praticado assiduamente nas primeiras comunidades cristãs. A instituição da Eucaristia antecipa sacramentalmente os acontecimentos que iniciaram na agonia. A instituição da Eucaristia antecipa sacramentalmente aos acontecimentos que iniciaram na agonia do Getsemane, em Hebreus 9, 11, 12. E na hora da nossa redenção, em João 12, 27. E Mateus 26, 40, 41. Se deixarmos nos transportar para aquela hora e para aquele lugar, possamos imaginar como aquelas palavras ecoam. Resumindo, é o mistério da fé. Quando o sacerdote diz: anunciamos, Senhor, a nossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Apresenta a Cristo no mistério de sua paixão. Revela também o seu próprio mistério. Se é a Eclésia da Eucaristia, como dom do Espírito Santo no Pentecoste, a Igreja nasce. Foi num momento decisivo, no cenáculo, na sua formação, a instituição Eucaristia que experiencia. Isso quer dizer o quê? Isso deve invadir a Assembleia reunida para a celebração eucarística. Aquele momento único, o qual foi vivido pelos apóstolos no cenáculo, será vivido também pela Assembleia no momento da celebração eucarística. É o ministério eucarístico o qual pronuncia as palavras. Esse mistério, no qual a Igreja sempre celebra, pode de certo modo reviver a experiência dos discípulos de Emaús. Abriram-se os olhos e reconheceram-no. Podemos ver no texto de Lucas 24, 31. Na quinta-feira santa, dia da Eucaristia e do sacerdócio, João Paulo II, como afirma João Paulo II, o Filho de Deus se fez homem em um ato de louvor, devolver toda a criação àquele que a fez surgir do nada. A Eucaristia foi tratada nas encíclicas Mirae Caritatis de Leão XIII, de 28 de maio de 1902, Mediator Dei de Pio XII, 20 de novembro de 1947, e Mysterium Fidei
de Paulo VI, de 3 de setembro de 1965. E, nos documentos do concílio, ela está entre linhas em alguns documentos, como a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática, e na Constituição sobre a Sagrada Liturgia, o Sacrosanto Concílio. Não há dúvida que a reforma litúrgica do concílio trouxe grandes vantagens para uma participação mais consciente, ativa e frutuosa de todos os fiéis no santo sacrifício do altar. Em Coríntios 1, 23, o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, o sacrifício que se repete através dos séculos, dom por excelência, esse memorial da morte e ressurreição torna-se presente, realiza também a obra da nossa redenção. Jesus demonstra um amor sem medida. Não se limitou a dizer, isto é meu corpo ou isto é o meu sangue? Ele acrescenta ainda, entregue por vós, derramado por vós, exprimindo um valor sacrificial. A missa é, ao mesmo tempo, e inseparavelmente, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão, do corpo e sangue do Senhor, como diz o Catecismo da Igreja, número 1382. O sacrifício de Cristo, o sacrifício da Eucaristia, é um único sacrifício. Como afirma São João Crisóstomo, nós oferecemos sempre o mesmo cordeiro, e não hoje e o amanhã outro, mas sempre o mesmo. Por este motivo, o sacramento é sempre um só. O que se repete é a celebração memorial. A natureza sacrificial do mistério eucarístico não pode ser entendida como algo isolado, independente da cruz, ou como uma referência apenas indireta ao sacrifício do Calvário. O dom do seu amor e obediência até o extremo se dará vida, um dom do Pai a nosso favor, um dom do Pai que aceitou o sacrifício total do seu Filho, que foi obediente até a morte. Vemos isso em Filipenses 2:8. O Concílio Vaticano ensina, pela participação do sacrifício eucarístico de Cristo, fonte e centro de toda a vida cristã, os fiéis oferecem a Deus a vítima divina e a si mesmo, juntamente com ela. A Páscoa de Cristo inclui a paixão e morte e sua ressurreição presente no mistério. Mistério este da paixão, mistério este da morte, mistério este da ressurreição. São Cirilo de Alexandria nos diz: é uma verdadeira confissão e recordação de que o Senhor morreu e voltou à vida por nós e em nosso favor. O Concílio de Trento, por sua vez, nos diz: pela consagração do pão e do vinho opera-se a conversão de toda substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama de modo consciente e apropriado transubstanciação. Decretum 55, Eucaristia, capítulo 4. Eucaristia é Mysterium Fidei. Supera os nossos pensamentos e só pode ser aceito pela fé. Paulo VI, de acordo com a fé católica, o pão e o vinho deixaram de existir. E agora é o corpo e sangue, sobre as espécies sacramentais do pão e do vinho. A Eucaristia é o verdadeiro banquete onde Cristo oferece como alimento a primeira vez que Jesus anunciou este alimento. Os ouvintes ficaram perplexos
e desorientados, obrigando o mestre a insistir na dimensão real de suas palavras. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Em João 6, 53, 55. Esse dom, o corpo e o sangue, aumenta em nós o dom do Espírito. A aclamação do povo, depois da consagração, termina com as palavras: Vinde, Senhor Jesus, que exprime a tensão escatológica que caracteriza a celebração eucarística. Vemos isso em 1 Coríntios 11, 26. Eucaristia é a antecipação da paixão, a alegria plena prometida por Cristo, João 15, 11. Na expectativa, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Como diz o Evangelho de João 6,54. É a garantia da conversão e da vida eterna aqui na Terra. Humanidade renovada pelo seu amor através dele, nas espécies sacramentais da Eucaristia. Os sinóticos narram a instituição da Eucaristia. João narra o lava-pés. É o Jesus mestre de comunhão e serviço